Todo mundo propósito? E aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um capítulo da Palavra de Deus. Uma alegria estar com você. E lembre-se, o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Hoje, 1 Reis, capítulo 5. Lembre-se, meu querido irmão, também de divulgar este grupo e este trabalho que estamos fazendo. Se você tem sido abençoado, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam desfrutar e ouvir a palavra. Assim você vai estar cumprindo a missão de Cristo Jesus e estar assim pregando também o Evangelho do Senhor. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 5. Em 1 Reis, capítulo 5, nós vamos ver a manutenção de uma amizade construtiva, que é a amizade que Hirão, rei de Tiro, tinha com Davi. Salomão também vai procurar mantê-la. Queridos irmãos, laços construtivos, benéficos, duradouros, devem ser mantidos. Existem famílias que têm princípios muito parecidos. E esses princípios que nos unem, como a fé, como verdades que acreditamos, como a família, como os princípios mesmo das nossas crenças, os nossos costumes, os nossos hábitos, os ambientes que frequentamos, isso deve nos unir, meus irmãos. E essas semelhanças devem fortalecer os nossos laços, os nossos vínculos. Muitos dos nossos hoje em dia estão perdendo laços que os nossos pais fizeram questão de manter por gerações. Às vezes você vê famílias em que os avós conviviam, depois os pais, e conviveram até a última geração e hoje estão completamente dispersos. Então, meu querido irmão, está na hora de nós lutarmos por manter amizades construtivas. A Bíblia diz que um bom amigo, ele vale mais do que um irmão. A Bíblia diz assim que em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz um irmão. E a Bíblia diz também que há amigos mais chegados que o irmão. Então, meu querido irmão, amizades construtivas que se provam ao longo do tempo devem ser preservadas a todo custo. Aqui tem um aspecto messiânico que eu queria mostrar para vocês. No versículo 3, Salomão diz a Hirão que Davi não pôde construir o templo porque ele ainda não havia colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqui é uma referência que aponta para Cristo. Porque sabemos, meus queridos irmãos, que os inimigos do povo de Israel continuaram existindo. Mas aqui aponta para aquele rei dos reis, senhor dos senhores, que viria para pôr o maior de todos os inimigos, que é o inimigo das nossas almas, a serpente, para pôr debaixo dos seus pés, esmagar a cabeça da serpente e dar a missão à igreja de proclamar o Evangelho, pregando a libertação, até que a obra se complete e tudo esteja debaixo dos pés de Jesus Cristo, tudo esteja submisso a toda a autoridade que lhe foi entregue. E quando tudo estiver submisso a ele, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Coríntios, que quando tudo estiver completo aos pés de Cristo, ele mesmo se sujeitará ao Senhor. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E é interessante que nós estamos vendo aqui a preparação da construção do templo. É uma mudança. Porque perceba que quando foi a época do tabernáculo, o tabernáculo era uma tenda, o povo estava peregrinando. Enquanto o povo estava peregrinando, a tenda era armada e desarmada. Onde o povo ia, a tenda ia. Agora, o povo está fixo em um lugar. O templo é construído no meio do povo. E Salomão diz assim, que esse templo só poderia ser construído quando os inimigos estivessem debaixo dos pés. Cristo esmagou a cabeça da serpente. E depois disso, ele construiu um templo. E segundo ele, não foi aquele templo de Salomão que recebia esse nome, mas era um templo, na verdade, quando Jesus disse que derrubaria, era um templo feito por Herodes. Aquele templo ali, de pedras, não era ele que Jesus se referia, mas o seu próprio corpo, quando ele disse que destruiria e em 3 dias ele reconstruiria. Por quê? Porque haveria agora uma mudança. Primeiro, o tabernáculo, Deus caminha com o seu povo, está no meio do seu povo. Agora o templo, mostrando que o povo deixou de ser nômade e chegou a um lugar fixo. Agora o povo tem uma terra. Agora, meus queridos irmãos, nós temos uma mudança para aquela realidade que aponta. É interessante que a realidade para a qual apontava o Antigo Testamento é uma realidade abstrata. O concreto apontava para algo abstrato. Aquele templo apontava aquele templo maravilhoso de cedro, com toda a riqueza, com toda a sua exuberância, apontava para aquilo que Cristo faria em nós. Cristo, por seu sangue, nos preparou para sermos a habitação de Deus. Não somos templos feitos por mãos humanas. Somos templo da habitação de Deus, feitos por Ele mesmo. E é por isso, meu irmão, que Jesus, esmagando os seus inimigos, capacita agora que Deus não viva mais apenas entre nós, mas Deus viva também em nós. E um dia, quando tudo estiver submetido a Cristo, quando todo o Evangelho for pregado em todo mundo, em toda parte, quando tudo estiver debaixo dos pés, toda a autoridade de Cristo, segundo o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios, ele mesmo se submeterá a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então Deus caminha, agora Deus habita em nós e um dia nós habitaremos em Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós caminhamos para esse momento de glória. Hirão, quando ele ouviu as palavras de Salomão, que disse, olha, eu vou construir porque era a vontade do meu pai. Hirão viu que Salomão era um menino obediente, viu que ele queria manter o zelo pelo sonho de seu pai. Hirão ficou feliz e eles trocaram, então, estes favores, né? A amizade construtiva é assim, um serve o outro. Então Hirão fornecia ali cedros que eram conduzidos pelo mar em grandes jangadas e eram guiadas até
É muito interessante você ver a distância de tiro até onde esses cedros deviam chegar, essa madeira devia chegar. Era uma longa jornada. É impressionante como eles conseguiam conduzir isso, meu querido irmão. Mas chegavam ali e, em troca, Salomão dava uma grande quantidade de mantimento a Irão, um pagamento anual. Só para vocês terem uma ideia, só de azeite era 400 mil litros e 2.000 toneladas de farinha todos os anos. E o texto também diz que Salomão, ele constituiu ali trabalhos forçados. A gente tem uma impressão aqui que é uma escravidão, mas aqui diz o texto que os homens trabalhavam 1 mês e 2 meses estavam na sua própria casa. Eles tinham descanso. Mas todos estavam obrigados a trabalhar, porque todos desfrutariam deste tempo. Assim também, meu querido irmão, como todos nós somos chamados para ser servos, porque todos nós somos responsáveis pelo reino de Deus. Não pensa você que o reino de Deus é responsabilidade daquele líder, daquele que está à frente. A responsabilidade do reino é de todo aquele que crê, todo aquele que invoca o nome do Senhor e que acredita que pertence ao Senhor tem responsabilidade de dedicar tempo, de servir ao Senhor com todo empenho, com todo esforço e como servo mesmo, sem esperar recompensa, sabendo que o Senhor é digno. Meu querido irmão, deixa essa palavra curta aqui para você hoje. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Um grande beijo e até lá.